Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo, na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, na supervisão, o irmão Ed, e na sonoplastia, Luiz Antônio, relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Deus e Pai, nesta área gloriosa e bendita de oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Senhor, o Senhor falou para Ezequiel: profetiza sobre aqueles ossos secos, Senhor. E nesta noite eu profetizo sobre a tua igreja a unção do teu Espírito Santo, a autoridade do teu Espírito Santo no mundo espiritual. Espírito Santo, eu profetizo para a tua igreja, Pai, no mundo espiritual, dê autoridade para este irmão, para esta irmã, Senhor, para orar, para jejuar, para lutar contra Satanás todos os dias. Espírito Santo de Deus, venha confirmar, Pai, venha repreender, Senhor, todo espírito da enfermidade. Eu profetizo agora, Senhor, a cura e a libertação sobre a vida da tua igreja, no mundo espiritual, no mundo físico. Vai passando o teu sangue, Senhor, na coluna, nos ossos, no sangue, nos nervos, nas vistas, nos rins, Senhor, as pedras, Senhor, fisicais. Vai passando o teu sangue agora. Eu repreendo agora todo espírito da enfermidade, toda obra maligna, saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse, Senhor, para que aqueles ossos tivessem vida, meu Pai. Então dê vida espiritual, Senhor, para cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Vida no lar de cada um, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que faz a ordem. Vai quebrando os laços, Senhor. Abençoa esta noite, Senhor, que é o teu corpo e o teu sangue, Pai. Nós estamos fazendo isso em memória de ti, meu Pai, até que o Senhor venha arrebatar a tua igreja, Senhor. Que nós estejamos, Pai, preparados para encontrar contigo, Senhor. Dê força para a tua igreja, Pai, buscar o azeite do céu como aquelas 5 prudentes, meu Pai. Confirma a vitória sobre a tua igreja. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegres,
agora, Jesus. A última Páscoa e a ceia do Senhor, a traição. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E Judas, o que o traía, respondendo disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e, dando aos discípulos, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco, novo no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: todos vós esta noite ficareis escandalizados comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos fiquem escandalizados contigo, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E aquele que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o.
Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como se eu fora um salteador? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Jesus disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, disse-lhe o sumo sacerdote: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos mais de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Negação de Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Gratos louvores
Momento de meditação. Gideão disse ao anjo: se o Eterno está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isto com a gente? Juízes 6:13. Há perguntas cruéis para a nossa vida. Dúvidas nos deixam intranquilos, inquietos, angustiados. Quem já não falou ou ouviu estas perguntas? Por que isto aconteceu comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que aquele acidente? Por que a morte daquela pessoa querida? Por que a doença? Por que tanto sofrimento? Uma pergunta angustiava também a vida de Gideão. O povo de Israel estava sendo perseguido e oprimido pelo povo midianita. Em meio a esta situação, um anjo se dirige a Gideão e o convoca para liderar a libertação de Israel. E recebe ainda a garantia de que Deus está com ele e com o povo israelita. Gideão fica sem entender como Deus pode estar com ele e com Israel. Também a vida dos cristãos é cheia de dúvidas e perguntas. Talvez você também esteja perguntando: por que está acontecendo isso? Assim como Gideão, Deus nem sempre responde imediatamente nossas perguntas. Mas uma coisa é certa: nós devemos aprender a perguntar a Deus. Devemos também aprender a guardar suas respostas. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Bom dia, meus irmãos da Comunidade Batista Bom Pastor. Quero deixar aqui para todos vocês um texto bastante conhecido para aqueles que leem a palavra do Senhor nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta atrás de ti, de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi-se e trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. A palavra de Deus, ela está falando um pouco acerca do pano de fundo da vida desta mulher. Primeira coisa que nós entendemos aqui nessa escritura: essa mulher,
ela temia a Deus, porque está escrito: "E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas." Então esta mulher, pelo que nós entendemos, ela tinha relação com as coisas de Deus. E além disso, ela disse para o profeta Eliseu, porque ela procurou esse homem de Deus no momento de dificuldade, dizendo: "Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor." Veja bem, apesar do pano de fundo, do histórico desta mulher, envolvida com os profetas, o marido também, ele era também desse grupo de profetas, e a mulher disse que ele temia o Senhor. O que é temer a Deus? Eu já falei diversas vezes, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é honrar a Deus, é respeitar a Deus. Temer a Deus é se esforçar para colocar em prática aquilo que Ele pede para o ser humano. Agora, quando o ser humano não faz aquilo que Deus pede, simplesmente ele está dizendo: não temo a Deus, não respeito a Deus, não considero a Deus. Mas acontece que esta família aqui, tanto a mulher como o marido dela, eram pessoas envolvidas com as coisas do Senhor nosso Deus. O que eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida, é que mesmo que nós estejamos envolvidos com as coisas concernentes ao reino de Deus, não estamos isentos de enfrentarmos problemas, e às vezes problema difícil. Veja que esse homem temia Deus, e ele acabou vindo a óbito. Não sabemos se ele morreu pelo fato de uma enfermidade, que tipo de doença que atingiu a vida do esposo desta mulher. Certo é que ele faleceu. E em vida, ele havia contraído dívidas. Não sei o que é que ele comprou. Eu sei que ele tinha dívidas para pagar, e por causa da sua morte, ele não teve tempo de acertar suas contas, seus débitos com os seus credores. Apesar de temer a Deus, apesar de servir a Deus, apesar de estar no meio de profetas, de pessoas que também eram envolvidas com as coisas do Senhor nosso Deus, mas este homem estava endividado e ele acabou vindo a óbito e as dívidas ficaram para trás. E é claro, meu irmão, minha irmã, se as dívidas ficaram para trás, não foram só as dívidas, ficaram também os problemas. Imagine quando o chefe de uma família parte para a eternidade ou morre, o transtorno que vem para a família, o descontrole que vem, a tristeza que vem, a angústia que vem. A família fica completamente desnorteada, fica muitas vezes sem rumo. O que fazer agora? Porque o líder da casa, aquele que guiava a família, aquele que cuidava da família, aquele que estava sempre à frente dos problemas que aconteciam com a família, e aí tudo isso agora ficou para alguém que fica para trás. E às vezes as pessoas não têm condições, não têm estrutura emocional, não têm estrutura para enfrentar os problemas deixados por alguém que partiu para a eternidade. A perca de um ente querido é uma dor muito grande, muito profunda. E essa mulher ficou viúva. Além de ficar viúva, a ausência do chefe da família, a ausência do pai para aqueles filhos, ficaram ainda as dívidas. E é claro, meu querido e minha querida, os credores não perdoam. As pessoas não querem nem saber se alguém da família morreu, se aquela esposa está chorando,
se aquela esposa está angustiada, se está derramando lágrimas pela perca do seu ente querido, não quer nem saber se tem criança ou não tem criança. O credor, ele vem, ele é implacável, ele não perdoa. E aí, qualquer bem que porventura a pessoa tiver, esse credor vai dar um jeito de fazer tudo para levar embora esse bem da pessoa. E os credores vieram. E a mulher não tinha dinheiro. Veja que situação difícil. Além de perder o esposo, não tinha dinheiro, porque a época era muito difícil. Era uma época de escassez, de seca, de fome. A coisa estava muito difícil. Mas uma coisa eu quero dizer para você, querido. Essa mulher tinha uma boa amizade. Ela tinha comunhão, sabe com quem? Ela tinha comunhão com o profeta Eliseu. E como é bom você ter o seu relacionamento, a sua amizade, a sua comunhão com o homem de Deus, com o profeta de Deus. Aquele que é realmente um verdadeiro profeta. Aquele que realmente fala a verdade. Aquele que realmente a verdade está na sua boca. Aquele que quando vai entregar uma palavra, ele já recebeu antes a palavra de Deus, para transferir como mensageiro de Deus aquela palavra para a pessoa que está implicada em seus problemas. E aquela mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veja bem, o marido temia a Deus. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravos. Os credores não querem nem saber se o homem estava servindo a Deus, se servia a Deus. Não queria nem saber se a mulher tinha amizade com o profeta Eliseu, se a mulher tinha esses 2 filhos. Eles vieram e queriam levar os 2 filhos para serem escravos. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã? Você vê os seus 2 filhos, você que é mãe, você que é pai, vê seus 2 filhos, que naquele tempo tinha essa questão. Quando a pessoa não tinha dinheiro, ele era obrigado a entregar alguém da família para ser escravo daquelas pessoas. Era a lei, era o costume daquele tempo. E os credores queriam levar os 2 filhos para ser escravo, como pagamento do débito que o marido daquela mulher havia deixado. Mas ela procurou, sabe quem? Ela procurou a pessoa certa. Porque o problema de muitas pessoas agrava muito mais, fica mais complicado, porque as pessoas procuram gente errada, batem em portas erradas, e a coisa fica mais complicada ainda. E nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, minha irmã, em que muitas pessoas que estão sempre ligadas nas redes sociais, porque tem gente que passa horas e horas a fios, ouvindo A, ouvindo B, ouvindo C. Nós estamos vivendo uma febre hoje. Uma febre. Veja bem, eu não estou generalizando, mas vivemos uma febre hoje. Ei, Deus tem uma palavra para você. Ei, Deus vai mudar a sua história hoje. Ei, olha, essa bênção financeira vai vir para você hoje. E aí a pessoa fica aguardando que aquilo que o profeta falou vai acontecer. E não acontece nada, sabe por quê? Porque Deus não falou, Deus não mandou ninguém dizer nada dessas coisas. Essas pessoas gostam de fazer isso, sabe por quê? Porque elas querem ter destaque. Elas querem ter um status de um profeta ou de uma profeta, ou um profeta, certo? E fica aí enviando mensagens, dizendo que Deus falou. Eu tenho 50 anos, querido, que eu sirvo a Deus. E durante 50 anos, Deus falou algumas vezes comigo. Eu fico admirado, porque esses profetas, todo dia pelas redes sociais, eles têm uma profecia da parte de Deus, entre aspas,
para entregar para as pessoas. Mas se você for analisar, as pessoas pelas quais estão entregando esse tipo de mensagem, não aconteceu nada, porque não foi Deus que falou. Agora, quando o profeta é de Deus, se ele falar, as coisas acontecem. Ela procurou um homem de Deus que tinha história de que Deus era na vida dele. Ele tinha testemunho de coisa que ele já havia realizado em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Era o profeta Eliseu. E quando ela procurou Eliseu, sabe que Eliseu disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha o que disse o profeta. É bom obedecer. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Veja bem, ela tinha apenas um pouco de azeite. Um pouco. Que não significava praticamente quase nada para o momento tão difícil que essa mulher estava enfrentando. Não dava para nada. Mas quando você obedece à voz do homem de Deus, quando você obedece à orientação do profeta de Deus, vou repetir mais uma vez, o profeta de Deus. Tem um texto na Escritura que diz assim: crede em vossos profetas e vós prosperareis. Tem muita gente que não está prosperando, que não está sendo abençoada, porque não acredita naquilo que o pastor fala, que é um homem de Deus. Não acredita naquilo que o pastor muitas vezes orienta a fazer. Ele acredita muito mais nesses profetas aí, que eu posso dizer de meia tigela. Acredita muito mais nessas mensagens mentirosas que são entregues aí pelas redes sociais. Vou repetir mais uma vez, não estou generalizando, que tem homens e mulheres de Deus por aí, que realmente são profetas. Mas dão muito mais ouvidos a esse tipo de gente, do que muitas vezes aquele homem de Deus, que está chorando com ele ou com ela, que participa das suas alegrias, que participa das suas angústias, que participa muitas vezes das suas frustrações, que participa junto de alguns prejuízos que a pessoa muitas vezes leva, participa do seu choro, porque muitas vezes a pessoa perde alguém da família e lá está o servo de Deus para dar o seu apoio, o seu consolo, a sua palavra de esperança, a sua palavra que traz consolo. Deixe de valorizar. Mas aqui, querido e querida, nós temos uma lição extraordinária. Essa mulher valorizava extremamente o profeta Eliseu, porque ele tinha história. Ele tinha testemunho de que a palavra de Deus estava na sua boca. E quando ela procurou ele deu uma orientação para ela. Olha, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Isso quer dizer, querido, que essa mulher tinha um bom relacionamento também com os seus vizinhos. Porque se ela fosse uma mulher fuxiqueira, matraqueira, cheia de confusão, mulher que gostava de ficar falando mal da vida dos outros, ou então já tivesse tido algum tipo de aborrecimento com alguém, alguma rixa, alguma briga, discussão com algum vizinho, ela não ia conseguir nada emprestado. Não ia conseguir essas vasilhas emprestadas.
mas ela tinha um bom relacionamento. Porque quando os filhos desta mulher saiu para emprestar vasilhas, todo mundo emprestou. E aí, acredito eu, a curiosidade, quando os dois meninos, chegavam na casa dos seus vizinhos para pedir vasilhas. Talvez perguntar por que vocês estão emprestando tantas vasilhas assim. Eu não sei o que aqueles meninos respondiam. Talvez a orientação do profeta até foi essa. Não diga nada do que vai acontecer. Porque tem muita gente que não acredita. Tem muitas pessoas que são incrédulas. E depois que as vasilhas foram emprestadas, daquele pouco de azeite que ela tinha, ela foi colocando naquelas vasilhas e começou um processo. Cada vasilha daquela que recebia um pouco de azeite, surgiu uma fonte de azeite puro. E a vasilha enchia. E todas as vasilhas foram cheias. Que coisa tremenda. Porque ela fez conforme o pedido do homem de Deus. E aí, quando aquelas vasilhas estavam todas cheias, ela pediu mais uma, mas não tinha mais. Aí a fonte do azeite parou. Todas as vasilhas cheias. E naquele tempo, querido e querida, o preço do azeite era peso de ouro. Valia muito dinheiro. A mulher ficou rica. No meio da escassez. No meio de dívidas. No meio de uma situação tão difícil que, humanamente falando, era impossível resolver aquela situação. Mas quando nós procuramos o profeta de Deus, que é boca de Deus, a escassez pode se transformar em abundância. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Mas veja bem, ela não agiu como muita gente age, não. Tem pessoa, quando recebe a bênção, ele cai fora. Nem lembra mais do pastor. Nem lembra mais daquela pessoa que pagou um preço na oração, no jejum, pela vida dele ou dela. Eu tenho tido essa experiência. Gente que estava aí com um problema gravíssimo, com os pés na cova. Gente que estava aí à beira da cova, e o pastor Walter orou, e a pessoa foi liberta, foi curada, e essa pessoa sumiu, desapareceu, nos abandonou, nunca mais nos procurou, porque agora não precisa mais do pastor. Isso se chama também ingratidão. Essa mulher não, ela foi grata. Quando todas as vasilhas foram cheias, olha bem o que ela fez. Então veio ela foi até o profeta, e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa tremenda, querido. A importância de você ser grato ao homem de Deus, de você não se esquecer que aquela bênção que você recebeu através do homem de Deus, o Espírito Santo, Jesus usou, certo? É muito maravilhoso quando a pessoa, meu pastor, é como disse a irmã Nice lá no testemunho, pastor Walter é um anjo de Deus nas nossas vidas. E eu digo que a senhora disse certinho, irmã Nice. Isso aí encheu meu coração. Então eu percebi que a irmã também tem uma grande consideração pela minha vida. Veja bem, e o que o profeta disse: você vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, certo? Aquela mulher ficou rica, de repente, porque ela fez tudo conforme a palavra do homem de Deus. Eu não sei o que você tem, meu filho e minha filha. Posso dizer meu filho e minha filha, porque talvez eu vou estar falando, quando alguém ouvir esse áudio, com pessoas que servem, têm idade de ser meus filhos, porque o pastor está com 72 anos de idade. O que é que você tem na sua casa? Sempre alguma coisa você tem, certo? Sempre. Mas olha, se Deus pedir para você fazer assim, não importa o pouco que você tem, faça. Principalmente
quando se trata de coisas que estão relacionadas com a obra do Senhor nosso Deus. Nunca escolha errado. Nunca dê prioridade primeiramente às tuas coisas. Nunca faça isso, que isso entristece o Espírito Santo. Mas priorize o reino de Deus, como eu disse ontem à noite. Jesus já estava orientando. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, está implicado essas coisas. Aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, nós temos que priorizar o reino de Deus. Dar valor, algo que é tão precioso, como eu preguei ontem na igreja Desperta Brasil em Marcha, pastor Jeú, preguei na Santa Ceia. Deus nos deu... Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Nós vamos lá, irmão, nós vamos lá na Jerusalém de Deus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. O Jesus que habita em mim é mais forte que tudo. O Jesus que habita em mim me mostrou outro mundo. O Jesus que habita em mim não me deixa sozinha. O Jesus que habita em mim só me dá alegria. O Jesus que habita em mim me ergueu a cabeça, segurou minha mão e me disse: filha, nunca se esqueça que eu estou sempre aqui do teu lado. Tenha fé e acredite. Eu não quero mais te ver chorar, a tristeza não existe. O meu Jesus é vivo, é o meu melhor amigo. Somente nele eu tenho fé, eu acredito. O meu
segurou minha mão e me disse: filha, nunca, nunca se esqueça que eu estou sempre aqui do teu lado. Tenha fé e acredite. Eu não quero mais te ver chorar, a tristeza não existe. O meu Jesus é vivo, é o meu melhor amigo. Somente nele eu tenho fé. Capítulo 28. Ressurreição de Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Jeová, escrito o teu poder nessa tarde. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Deus poderoso. Papai. Aleluia. Tá poder, eu sinto o poder do meu irmão, eu sinto. Papai. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação... Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixe, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.